Eita, vamos para ecologia, assunto do terceiro ano, assunto para quem vai fazer SSA. É uma questão de 2016, mas é uma questão de 2016, mas que não muda muito a questão de 2014, 2015, 2017, porque vem todo ano uma. Ecologia pode ter ciência, que quem está no terceiro ano viu isso esse ano. Eu sei da dificuldade, mas assim, vem na prova do Enem. Eu trouxe duas questões de ecologia para vocês terem uma ideia de como isso é cobrado na prova do Enem, tá? Então a gente tem o seguinte: é uma questão de ecologia que ela pode trazer, aqui foi das relações ecológicas, mas o Enem pode trazer também o conceito básico, população, comunidade, ecossistema, fatores bióticos, fatores abióticos. A gente tem ainda saber numa cadeia e numa teia alimentar, quem é o produtor, quem são os consumidores, a gente tem de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, isso tudo é para vocês ficarem atentos. Ecologia vai vir no Enem. Ou vem conceito, como eu acabei de falar para vocês, ou vem de relações. Normalmente eles ficam alternando. Ou ainda vem de ecossistema. Outra coisa que nunca... Assim, ecologia a gente tem conceitos, que eu falei para vocês, relação ecológica, biomas, embora que biomas podem vir tanto na prova de ciências da natureza quanto de ciências humanas, na parte de geografia. E a gente tem ainda os ciclos biogeoquímicos. No Enem, quais os ciclos que o Enem assim, tem uma paixão, uma idolatria? Ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono. Uma dica é, para ser o ciclo do nitrogênio, na questão tem que falar de nitrito, nitrato, tem que falar de bactérias, da bactéria do gênero Rhizóbio, de agricultura, adubação verde. Então, se cair essas dicas na questão, isso aí é ciclo do nitrogênio. A gente sabe que o carbono é uma molécula presente na composição de todos os seres vivos. Todos. Então, ele é imprescindível para os seres vivos. Então, a gente já tem um ciclo muito importante. Então, esses dois é com muita frequência na prova do Enem, tá? Para a nossa questão maravilhosa de relação ecológica, temos o seguinte: a gente tem que saber o que cada um quer. Vou ler o enunciado, é uma questão dada do Enem. Em uma floresta, existiam duas populações herbívoras, ou seja, aquelas que se alimentam de vegetação, que habitavam o mesmo ambiente. Ou seja, um exemplo prático é quando você tem duas garotas paquerando o mesmo menino. Ou seja, o que é que vai existir entre essas duas pessoas? Elas vão competirem. Ou vice-versa. Ou um garoto competindo, enfim, duas garotas competindo por um menino, ou dois meninos competindo por uma garota. A gente vê muito isso na escola, principalmente na época que eu estudava, o povo se agarrava, brigava. E eu ficava só observando. Mas, enfim. Então, veja que a gente já mata a questão aqui nessa no primeiro parágrafo. Veja, se eu tenho duas populações, e essas duas populações se alimentam de vegetação, o que é que elas fazem? Elas competem. Então, se elas competem, a gente vai ter como resposta, que alternativa? A gente tem o seguinte, que habitava o mesmo ambiente. A produção da espécie X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. Com a intervenção humana, a gente teve uma intervenção humana, ocorreu a fragmentação da floresta em duas porções, o que separou as populações X e Z. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve a taxa populacional, enquanto a população Z aumentou. Aumentou a sua até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. A relação ecológica entre as espécies X e Z, quando no mesmo ambiente é de... Veja, quando no mesmo ambiente é de quê? Competição. Ele só botou o resto para confundir a cabeça da gente. Mas a gente matava a questão já aqui. Ó.
Aí eu digo a vocês o seguinte, só para a gente já sabe que é a letra C, né? Competição, questão dada, questão fácil. A gente tem o seguinte, predação, a relação de presa e predador. Um leão e um cervo. Um leão e um... E um quê? Digo aí, um leão... Deu um branco. Uma zebra, que é difícil eles pegarem zebra. Mas essa relação de presa e predador. Cobra e roedores, uma relação de presa e predador. Gavião e galinhas e pintos, porque ele não consegue suspender uma galinha. Então a gente tem a relação de presa e predador. Parasitismo, a gente tem o ectoparasita, que é o parasita externo, exemplo clássico, piolho, carrapato, chato, e o endoparasitismo, que são as famosíssimas, as queridíssimas, as top das top, as lombrigas, as ascaris lombricoides, que são maravilhosas, que vocês podem, inclusive, estar cultivando algumas no intestino. Espero que não. Espero também que vocês não tenham aquele hábito de estar provando uva em supermercado para ver se está doce, porque caso alguém tenha feito isso, é um candidato fortíssimo a ter um parasita, a ter uma lombriga. Mas, enfim. Comensalismo, cuidado com isso. Comensalismo é quando um animal ou um micro-organismo se alimenta de restos do outro. Por exemplo, temos a ameba, que é um protozoário que vive no nosso intestino, ela se alimenta do que sobra da nossa digestão. Então, ela tem uma relação de comensal. A gente tem o tubarão e o peixe rêmora. É uma relação comensal, porque o tubarão vai rasgando a presa e o que sobra, ela vai aproveitando. Então, a gente tem uma relação de comensalismo. Comensal é aquele que se alimenta das sobras do outro. Cuidado para não confundir com amensalismo. Quando a gente tem um A aqui. Amensalismo é quando um inibe o crescimento do outro. Tá? Amensalismo é quando um inibe o crescimento do outro. Comensalismo é quando se alimenta das sobras do outro. A protocooperação é um mutualismo em que ambos saem beneficiados, mas que não tem uma obrigação de existir. Por exemplo, crocodilo e o pássaro paliteiro. O pássaro paliteiro, ele fica lá retirando os restos dos dentes do crocodilo, porque para ele é cômodo, assim, tem um risco do crocodilo fechar a boca e ele morrer. Tem, mas é um risco. E aí ele faz essa relação. Uma outra forma menos perigosa, mas também uma própria cooperação, é se você observar numa criação de gado, você vai ter sempre presença de aves. Aquelas aves estão ali para se alimentar de carrapatos. Então, é uma relação de protocooperação em que um vai sair beneficiado, certo? Então, não é uma questão fácil, é uma questão muito fácil. Então, não perca essas questões. As questões de biologia no Enem são fáceis. Então, não percam, não errem questões, para depois você dizer assim, ai meu Deus, professor, eu errei sabendo. Vão com calma, respire. Quando vê que uma questão está muito emblemática, toma uma aguinha, respira, leva um chocolate para quem não tem muita ansiedade. Se tem muita ansiedade, leva uma uva, leva uma maçã, mas nunca esqueça de levar água, porque a água sempre dá uma relaxada. E aí a gente coloca alguma coisa na boca, respira e continua, para não errar.